Meu irmão, a paz do Senhor Jesus, que alegria estar novamente com você hoje, no 32º dia da nossa campanha de oração e jejum em prol da família, da igreja, do Brasil e das nações. No meio desta crise, nós cremos que o nosso Deus está com as suas mãos estendidas para nos abençoar. O céu não está em crise, o Senhor está no controle e nós acreditamos no milagre de Deus. É por isso que eu estou aqui todos os dias orando com você e trazendo uma mensagem para que você continue crendo, persista na oração e no jejum, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E hoje, antes de orar, eu quero meditar novamente com você sobre a oração e o jejum de 40 dias feito por Moisés, realizado por Moisés ali no Monte Sinai. E a experiência de Moisés ali no Monte Sinai e os fatos que aconteceram, que trazem para nós sobre a clareza de como nós lidamos com o conhecimento e a sabedoria de Deus no nosso dia a dia. Eu quero que você leia comigo o capítulo 31 e o verso de número 18 do livro de Êxodo. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo próprio Deus, escritas pelo dedo de Deus. Que coisa maravilhosa! Eu queria estar ali com Moisés, naquela revelação tremenda, 40 dias e 40 noites, buscando a presença de Deus. Diz a Bíblia que no final, Deus pegou 2 tábuas de pedras que Deus esculpiu, ele tirou da rocha. Diz a Bíblia que Deus fez com as suas próprias mãos, ele escreveu nas tábuas, o texto diz, escritas pelo dedo de Deus. E Moisés assistiu tudo isso. Moisés viu Deus tirando as tábuas da rocha. Moisés viu Deus escrevendo depois que falou com ele. Deus pegou aquelas tábuas e entregou na mão de Moisés. É o conhecimento, a sabedoria de Deus. Essas tábuas representam hoje os livros de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, mas para nós hoje representa também toda a Escritura, toda a palavra de Deus. Agora escute uma coisa, enquanto Moisés está lá na montanha, buscando a presença de Deus, orando, Deus revela para Moisés que o povo de Israel tinha se desviado lá embaixo. Êxodo 32, verso 1 até o verso 6. E o povo então pressiona Arão, o irmão de Moisés, que foi deixado no comando por Moisés. Eles pressionam Arão. Arão reúne alguns objetos de ouro, faz um bezerro de ouro, e eles chamam aquele bezerro de ouro de Senhor, e eles começam a adorar, a fazer festa, a oferecer sacrifícios. Verso de número 7, Deus falou para Moisés, então o Senhor disse a Moisés, vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifício, dizendo, são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. E diante daquela declaração e revelação, Moisés fica abismado, fica triste. Mas, escute uma coisa, aqui nós temos uma aplicação prática do conhecimento de Deus. Quando você ora, Deus traz conhecimento para você. É o conhecimento que você não aprende nos livros, que você não aprende no banco de escola. É o conhecimento que vem da revelação de Deus. E hoje nós temos a palavra de Deus. Quando você estuda a Bíblia, o Espírito Santo também te revela, traz o conhecimento espiritual para você, mas também você tem o conhecimento trazido diretamente pelo Espírito Santo, conhecimento do reino de Deus. E esse relacionamento da vida espiritual que o mundo não entende, você só recebe quando você ora. A Bíblia diz que Deus não faz nada na terra sem revelar primeiro aos seus profetas. Então aqui Moisés ele está orando e Deus traz o conhecimento para Moisés. Moisés tem o conhecimento. Agora, o que Moisés vai fazer com esse conhecimento? Como nós sabemos, o conhecimento é a concepção e a compreensão do funcionamento das coisas. É o conhecimento do universo, como ele funciona.
O conhecimento ele pode ser empírico, científico ou revelado pelo próprio Deus. Mas a sabedoria é a aplicação do conhecimento com prudência, com moderação e com a utilização correta para que nós tenhamos uma vida próspera e uma vida excelente. Então, uma coisa é o conhecimento, a outra é como você aplica o conhecimento, que é a sabedoria. Então Deus, ele quer que nós tenhamos conhecimento e que nós tenhamos também sabedoria. Então Deus faz uma proposta para Moisés, está no capítulo 32, verso 9 e o verso 10. Esse povo está desviado, esse povo não serve mais para mim. Eu vou derramar sobre eles a minha ira, sobre esses rebeldes. E de você, Moisés, olha só, Moisés está na montanha, está orando diante de Deus. E Deus está dizendo, de você, Moisés, que é descendente de Jacó, que é descendente de Isaac, que é descendente de Abraão, eu vou fazer uma nova nação. Diante daquele teste, Moisés, ele coloca a sua sabedoria espiritual diante de Deus. E Moisés diz para Deus, nos versos de número 11 a 14, Moisés não aceita a proposta de Deus. E Moisés apresenta dois argumentos para Deus. O primeiro, o que os egípcios vão dizer? Porque se o Senhor matar esse povo aqui no deserto, os egípcios vão dizer que o Senhor foi mal intencionado com eles, que o Senhor os tirou do Egito para matá-los aqui. E como vai ficar o teu poder? Como vai ficar a tua glória, o teu nome diante dessas nações? O que os egípcios vão dizer? E o segundo argumento de Moisés está no verso 13, quando ele disse ao Senhor, lembra-te de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor prometeu a eles fazer da descendência deles uma grande nação. Como é que o Senhor vai matá-los agora? Diz a palavra do Senhor no verso 14. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. E diz a Bíblia que Moisés passou no teste, provou sabedoria. E diz a palavra de Deus que Moisés, então, desceu do monte com aquelas tábuas na mão, mas o seu coração estava sangrando, porque ele estava ferido, ele estava magoado, ele estava triste. E quando Moisés chega ali e confirma pessoalmente aquilo que Deus já tinha revelado para ele, diz a Bíblia que Moisés tem um surto de raiva. E sabe o que ele faz? Ele comete um ato impensado. Isto é, ele tem conhecimento, mas ele não age com sabedoria. Diz o texto, capítulo 32, verso 19. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. A ira já dominou o seu coração? A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Naquele momento, faltou sabedoria para Moisés dominar a sua ira e canalizar para as ações corretas que ele deveria fazer para disciplinar o povo e para realizar aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Faltou sabedoria para Moisés. E ele canaliza a sua ira, a sua raiva, para aquilo que era de melhor. Ele passou 40 dias buscando as instruções de Deus. E ele se ira e ele quebra as tábuas da lei. Eu quero perguntar algo tremendo para você. No meio desta crise, o que você já quebrou? No meio desta crise, a raiva e o teu sentimento azedo de impotência diante das crises que você está vivendo, do coronavírus, quem sabe desemprego, dívidas, o que é que você tem quebrado de coisas preciosas que Deus colocou na tua vida? Nesse período de pandemia, a maior denúncia é que aumentou o número de violência doméstica. Então você está perdendo a cabeça, em vez de você lutar contra o vírus, lutar contra a crise, você está espancando teus filhos, você está espancando a tua esposa, brigando dentro de casa, perdendo teu casamento, perdendo a tua empresa, perdendo as coisas preciosas que Deus te deu, porque você não está agindo com sabedoria.
Moisés quebra as tábuas da lei. Eu já vi pastores, quando perdem a paciência, destrói os seus ministérios, destrói a sua chamada, destrói o seu compromisso com Deus, fazendo loucuras, porque estavam com raiva. A Bíblia diz que depois Moisés, ele corrige o povo, ele destrói o bezerro de ouro, ele confronta Arão, confronta os líderes, e depois ele vai buscar a presença do Senhor para que Deus perdoe o povo. Deus então perdoa Moisés, Deus perdoa o povo, e Moisés pede novamente: Senhor, me dá as tábuas da lei, que eu quebrei, me dá as tábuas da lei. E sabe o que é que Deus fala para Moisés? Capítulo de número 34, verso 1 a 4, eu vou ler para você. Então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu o monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as tábuas de pedra. E no verso 27 a 28 diz assim: e Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Então, nesta segunda etapa, Deus disse a Moisés: você quer de novo as tábuas da lei, você quer de novo as palavras que eu te dei, mas você vai pagar um preço agora. Você vai ter que ir na pedreira, você que vai ter que cortar as tábuas de pedra, você vai ter que esculpi-las com as próprias mãos, e você vai ter que subir a montanha. E Moisés fez isso. As primeiras pedras foram cortadas pelo próprio Deus. Moisés não teve trabalho. Ele orou, jejuou e Deus entregou pronto. Mas agora, Moisés teve que ir para a pedreira, cortar as tábuas da lei e subir ao monte. Orou 40 dias e 40 noites. E diz a Bíblia que Deus ditou para ele. E Moisés foi esculpindo nas pedras e escrevendo o que Deus ditava. Escute uma coisa: quando você não age com sabedoria, você vai pagar um preço maior para receber de Deus o que Deus já deu para você. E isso pode ser a restauração do teu casamento, restauração da tua vida como empresário, como marido, como filho, como esposo, pode ser o teu ministério. Então, querido, haja com sabedoria. Vamos orar juntos. Meu Pai, nós estamos na tua presença, Senhor. E assim como Moisés, nós estamos orando nessa campanha de 40 dias de oração e jejum. Senhor, nós precisamos da tua sabedoria, precisamos do teu conhecimento, nós precisamos da tua graça, Senhor. Nós precisamos da tua direção, Senhor, principalmente nesse período de crise que nós estamos passando, meu Pai. Nos dirige, nos dá, Senhor, conhecimento para sairmos, meu Pai, deste momento tão difícil que a nossa cidade, que o nosso país e que o mundo está atravessando, meu Deus. Pai, nos dá a tua graça, Senhor, para compreendermos a tua mente e a tua vontade. Abençoa, Senhor, aqueles que estão sofrendo. Abençoa aqueles que estão experimentando luto, porque já perderam alguém no meio desta crise. E eu quero te pedir, Senhor, nos ensina a guardarmos com sabedoria aquilo que o Senhor tem nos dado. Não deixa que a ira, que o ódio domine o nosso coração e a gente venha destruir aquilo que o Senhor tem nos dado de precioso. A nossa família, o nosso ministério, o nosso chamado. Não, Senhor, que em teu nome, Senhor, abençoa o teu filho, Senhor, da provisão que ele está precisando, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Amanhã voltaremos juntos e permaneça firme, porque a vitória é tua, no nome de Jesus.